Olá, estamos apresentando a partir de agora o nosso grupo composto por Joyce, Mauriceia, Wilton, Josimar e Bruno, o nosso artigo, que tem o título como A Percepção dos Empresários do Comércio de Combustíveis quanto ao uso da informação contábil, um estudo comparativo no Cariri Ocidental Paraibano. Bem, de forma introdutória, basicamente, esse trabalho ele traz as especificações e formulações da gasolina, tendo em vista toda essa mudança sazonal, além do valor econômico do combustível. Depende também de alguns fatores, como as questões aí do petróleo, as oscilações internacionais, o preço do dólar, entre outros fatores. Então, a contabilidade ela pode auxiliar no que diz respeito à tributação, à inflação, reduzindo custos e maximizando os lucros, mediante o que foi exposto no estudo em questão. Daí, pretende-se responder ao seguinte questionamento: qual a percepção dos empresários do comércio de combustíveis do Cariri Ocidental Paraibano quanto ao uso da informação contábil? O objetivo desse trabalho, de forma geral, foi verificar, conhecer a percepção dos empresários do comércio de combustíveis do Cariri Ocidental Paraibano quanto ao uso dessa informação contábil. E, de forma mais específica, caracterizar o perfil dos empresários das empresas, comparar as principais informações que são demandadas pelos empresários, identificar as informações contábeis utilizadas no gerenciamento do negócio. Quanto aos procedimentos, essa pesquisa foi em relação à pesquisa de casos múltiplos, que pretendeu estabelecer uma comparação entre os diversos empresários, tendo em vista para chegar numa conclusão, um resultado final. A amostra dessa pesquisa foi composta, basicamente por empresários de 34 postos de combustíveis, de 17 municípios do Cariri Ocidental, paraibano. E tem a questão também da população e postos existentes em cada município. Bom, a coleta de dados ocorreu basicamente da aplicação de questionário simples, contendo questões fechadas e abertas. O questionário utilizado foi o questionário de pesquisa de Ferraz, e que traz basicamente ali uma ideia de aplicação com 22 empresários de postos de combustíveis da cidade de Amparo, Assunção, Camalaú, Congo, Conchichola, Livramento, Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, São João do Tigre, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Buzeiro, Serra Branca, Sumé, Taperoá e Zabelê. Bom, de forma mais objetiva em relação à análise dos dados e as suas considerações finais, nós trazemos aqui, de forma mais específica, que foi verificado basicamente que os dados, o perfil dos empresários é constituído por pessoas entre 28 e 65 anos, constatando-se ainda também que 64% desses empresários pesquisados são homens. Com relação ao grau de formação dos pesquisados, verificou-se que a maioria não possui formação superior. A maioria das empresas se enquadra como EPP ou empresa de pequeno porte, sendo um percentual de 66%. Com relação ao regime de tributação, verificou-se que a maioria é tributada pelo regime de lucro presumido, sendo um percentual aí de 93%. Com relação ao tempo de atuação da empresa no mercado, verificou-se que um percentual de 83% das empresas estão atuando no mercado há mais de 10 anos. Bem, em relação às informações contábeis por parte dos empresários, basicamente em relação aos serviços ofertados pelo escritório,
verificou-se que a maioria desses serviços utilizados pelos empresários para fins meramente fiscais ou tributários, como, por exemplo, aí a abertura e baixa de empresa, geração de impostos, envio de declarações como ECF, ECD, DIRF, geração de folha de pagamento, geração de GPS, FGTS, basicamente, então, todas as tramitações de cunho trabalhista e ainda de geração de balanço, demonstrações de resultados, dentre outras obrigações que se enquadram na área. Bom, quanto à satisfação dos empresários com os serviços prestados pelo contador, verificou-se que há satisfação por parte dos empresários com relação a esses serviços recebidos por parte dos escritórios. Constatou-se ainda também que os empresários reconhecem a importância dos serviços contábeis para a empresa, mesmo que na maioria das vezes não façam uso das informações geradas pela contabilidade para o gerenciamento. Deste modo, ficou claro que a contabilidade é utilizada em sua maioria apenas para fins meramente fiscais e cumprimento de obrigações. Obrigado.